É sempre lindo andar na cidade de São Paulo. O clima engana, a vida é grana em São Paulo. A japonesa loura, nordestina moura de São Paulo. A gente vai chegando a uma certa idade, você pensa em tranquilidade e você sofre mais. Muitas vezes já perdi consulta, porque nem meu pai, nem a gente conseguia ajuda, às vezes, pros vizinhos levar a gente. Então a gente tá lutando para precisar desse transporte. Unido pela volta do museu, dança da vingança até o chão. Assim que é. Se proceder no parité. Se proceder no parité. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Dava para ir para o Hospital do Rim com Jardim Miriam Vila Gomes. Mas aí ele ia pela Rebouças, mas tudo bem, você sentava no ônibus aqui e descia lá na Pedro Toledo, né? Agora não, agora tem que pegar um ônibus aqui, descer na Rua Butantã, pegar um outro ônibus na Rua Butantã para descer na Pedro Toledo, não, na Borges Lagoa, entendeu? Antes eu sentava aqui no Jardim Miriam e ia até a Borges Lagoa dentro dele. Uma tentativa de diminuir, de melhorar a velocidade dos ônibus foi tirar uma série de ônibus que foram linhas que foram canceladas da cidade, em todas as regiões, tiradas dos corredores para manter os táxis nos corredores. Então isso mostra uma contradição de discurso e prática, né? Eu fico com dó dessas mães que levam filho para o hospital lá, Hospital São Paulo, tudo, descer de um ônibus, pegar outro, sabe? Às vezes até com cadeira de roda. Isso é uma coisa que não tem lógica, né? Fez a cirurgia e chama-se, é o nome científico que dá, né? E era meningocele corrigida. Ela ficou com a sequela que ela não anda. Tá em tratamento na ACD, mas andar, acho que não... Só Deus, né? Sabe, né? Pode dizer futuramente. Fomos obrigados a começar a adquirir carro, né? Aí... Porque para um meio de locomover, né? Porque não dá para andar com ela daqui até o ponto de cadeira, que a estrada não comporta, né? Uma cadeira de roda. E como é 2 quilômetros, nem daqui a meio quilômetro não dá.
500 metros, não dá. A cadeira não tem como andar. Estoura toda a cadeira, né? E outra que você não consegue praticamente sair do lugar, né? Porque a trajetória daqui na ACD é longe e os tratamentos dela são lá. Fui vítima de assalto e eu moro aqui na região há 23 anos. Assim, nunca foi uma região acessível, sempre foi muito difícil, só que acho que antes eu não dava tanta importância como eu dou hoje. Porque hoje eu sofro com a falta de acessibilidade. Porque para mim poder me locomover tem que ser na avenida, enfrentando os carros, os ônibus, e é bem complicado. Porque eles acham que eu com a cadeira estou invadindo o espaço deles, né? E eu passo bastante transtorno. Assim como você tem o jovem estudante, que é sempre objeto de discussão, de meia entrada, de meia passagem, passagem gratuita, etc., é preciso começarmos a entender que os idosos, chamados idosos, né, e portadores de deficiência, né, passam a ser usuários comuns, não mais excepcionais do sistema. Portanto, o sistema não pode tratá-los como excepcionalidade, mas como uma coisa permanente e muito volumosa. Nossa, tem idosos aqui de 100 e poucos anos, aí você imagina, a levar numa consulta lá na UBS, que é o nosso UBS aqui. Que jeito, para levar um idoso e fazer ele andar daqui, dar o que? 4 quilômetros daqui na UBS. Então, o que a gente quer, pelo menos, o transporte que comporta o idoso, o cadeiro, não é só porque eu tenho uma filha, porque tem várias pessoas aqui necessitadas. É porque tem toda uma teoria de dizer, não, lá não pode pôr linha de ônibus, porque lá é APA, é área de proteção ambiental. Bom, mas as pessoas estão lá, ou seja, alguma coisa está mal resolvida nisso. Quer dizer, se as pessoas estão lá, é porque, de algum modo, aquela APA não está sendo devidamente controlada. Então, bota lá uma cerca de arame, com controle, ninguém pode... Então, você não teria o problema de mobilidade lá dentro. Mas as pessoas estão lá, ou seja, aí, de repente, você diz, eu não posso pôr uma linha de ônibus, porque precisa da opinião do departamento X, Y, Z, etc. Isso acho que é de uma tecnocracia, de uma falta de noção de realidade, e que você vai empurrando o problema sempre para os usuários. Eu tinha médico na Avenida Angélica e estava chegando no ponto de ônibus, faltava o quê? Uns 10 metros. E estava vindo um Barra Funda, como andava demorando muito, 20, 30 minutos, eu fui correr, não sei o que aconteceu, caí no meio da rua, fui parar no pronto-socorro, lá no Hospital 9 de Junho. Em vez de ir para um médico, eu fui para o outro, passei o dia lá, quebrei o dedão do pé, fiquei 45 dias a perna enfaixada, porque você quebra o dedo, mas eles enfaixam a perna até o joelho, né? E é uma coisa assim, quer dizer, a gente vai chegando a uma certa idade, você pensa em tranquilidade e você sofre mais. Eu mesmo tenho um problema aqui de quadril, resultante de um tombo que eu levei, então eu tenho dificuldade se eu tiver um ponto de ônibus muito distante do outro, que é pode ser uma irracionalidade, mas pode ser uma dificuldade para uma pessoa desse tipo, porque ela não chega a ser o cadeirante, mas tem uma dificuldade de locomoção muito objetiva, artrose, artrite, assim por diante. Então, tudo isso tem que ser considerado e certamente isso vai tem que mudar muito a maneira pela qual os profissionais ditos especialistas encaram o sistema de transporte coletivo. Deviam olhar mais para o povo, sabe? Agora fala, tá tudo bem, o serviço médico tá bom, a condução tá boa, tem ciclovia,
Vou pegar uma bicicleta, vou pro médico, vou pro Hospital do Rim, vou de bicicleta, entende? Com 67 anos. Os nossos governantes, né? O ano que vem estão aí, batendo em porta e porta aí. Aí uns falam pra nós assim, eu não vou lá na sua rua pedir, no seu bairro pedir. Acho que não, né? Ele não vem, né, dar a carinha tapa, né? Mas ele paga pra alguém vir, né? Bater na nossa porta e pedir o voto, né? Faz parte do feitio deles, né? Contar mentira. O povo sofre muito. Mas ele também é culpado, né? Porque ele não sabe reivindicar, não sabe exigir. A gente vota, tem que exigir. Falou, vamos fazer isso, cobra aquilo. Se não fez nos 4 anos, põe fora e põe outro. Quer dizer, não importa partido, não importa, mas tem que ser um negócio decente, entende? Tem que ter gente decente. Tem que ser um país onde as pessoas não façam promessas, não pensa só em mandar dinheiro para a Suíça, mas pensa também, sabe, em fazer pelo povo. Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da... O Conselho foi criado numa situação política, né, depois das manifestações do Passo Livre. Eu acho que foi uma medida política também, né, de responder que haveria uma voz da população, e o Conselho fica mais para referendar algumas medidas da administração. Ele deveria decidir, né, em termos, mas ele é bastante figurativo. As questões não são levadas, muitas questões lá. Por exemplo, a ajuste de tarifa sequer foi discutido. Os táxis nos corredores também não foi discutido. Então, são coisas chave na mobilidade de São Paulo e que acaba passando ao largo desse próprio Conselho, né? Não sei, o receio de criar polêmica lá dentro, etc. Muitas ações são mais comemorativas ou de propaganda de feitos da administração também, né? Questão do bilhete único, faixa exclusiva, né? Ciclovias. Como não tem poder de decisão, né, a administração faz aquilo que lhes interessa. Então, eu acho que fica bastante limitado a ação do próprio Conselho. É o que eu chamo de participação chapa branca, né? É aquela reunião que vai, fala um, fala outro, aí as autoridades anotamos tudo, depois vamos ver o que a gente faz e fica por isso mesmo, quando ou faz alguma coisa ou não faz, mas também não é uma forma de participação efetiva. A gente não está pedindo favor, é uma coisa que a gente está pagando, a gente não está querendo nada de graça. É só pôr aí com catraca que a gente usa do mesmo jeito. Então, mas aí o problema é que eles ficam colocando obstáculo. Então a gente está aqui também assistindo uma aula de direito à cidade, e esse pessoal aqui tem direito à cidade. Infelizmente essa universidade não é pra gente, que está lá no extremo sul da cidade. Então por isso que a gente veio ocupar essa aula e não foi na prefeitura, porque a gente já tentou de várias formas e vários jeitos tentar dialogar com o poder público. Há mais de 2 anos esses bairros estão lutando. Então se a gente está atrapalhando a aula de vocês, me desculpem, mas isso é uma causa justa. A lei de 2002 tem um artigo que determina que as regiões, os bairros tivessem conselhos, né, dos usuários, que isso é importante, né? Que discutissem e levasse isso para a administração para ter um efeito maior em termos de mudanças, de medidas que melhorassem o transporte, né?
E infelizmente esses conselhos nunca foram formados, né? E esse de 2013 foi mais em função política do momento, que acabou surgindo como uma saída política, né? Se eu fosse hoje, como eu disse a você, não gostaria de ser secretário de Transporte de São Paulo, eu ficaria envergonhado de ter que admitir que são essas pessoas que estão dando aula para os especialistas, na verdade, né? Porque eles estão trabalhando com uma outra visão da questão da mobilidade, que não é a visão clássica dos técnicos e dos especialistas. Peguei o busão, tava lotado, peguei o metrô, tava lotado, e baldeação, tava lotado, e a lotação, tudo lotado. Peguei o busão, tava lotado, peguei o metrô, tava lotado, e baldeação, tava lotado, e a lotação, tudo lotado. Eu sou idoso, para efeito de uso do transporte coletivo, e não poucas vezes me vejo sentado no banco de idoso que fica em cima da roda de um ônibus montado sobre o chassi de caminhão, que é uma coisa absolutamente inadequada para qualquer um e muito mais para um idoso. A minha cadeira, depois que eu comecei a ficar andando no meio das pedras, infelizmente o pneu começou a estourar. Aí já não consegui mais andar, ir até o bar pelo menos, depois voltar, que eu gosto de brincar. Aí desde então não dá nem, que nem minha mãe disse, não dá nem pra ir pelo menos uns 2 metros daqui. Lá é assim, zona muito rural, então as ruas são de terra, não tem transporte que leve para dentro assim dos pequenos bairros que são formados lá, né? É só por meio de automóvel privado mesmo. E eu, para me sair para fora, assim, tinha que ser com as pessoas me carregando até a avenida para eu poder pegar o transporte. E mesmo assim, alguns transportes o elevador estava quebrado, ou tinha algum problema assim com um local dentro do ônibus onde para o cadeirante. Tratam a gente como se não é nossa obrigação, vocês são só mais um, só que o transporte é para todos, né? Só que não funciona dessa maneira, é muito complicado. Já tive problemas também que eu caí de um micro-ônibus porque estava quebrado, o cobrador não me avisou, me embarcou. Na hora de desembarcar, o elevador fechou comigo em cima. Então, eu me machuquei bastante, não fui levada ao médico nem nada, e ainda foi uma burocracia para eu poder ter minha cadeira de rodas de volta, que quebrou com um acidente. Posição de cadeira, possibilidade de segurança nas cadeiras de roda, localização de lugares para segurança, para apoio, etc. É toda uma ideia de layout interno e nível de ruído, dentre outros. Câmbio automático, é inadmissível o ônibus com câmbio cujo arranque é muito violento para pessoas idosas, frenagem, tudo isso são fatores a serem considerados e a gente está longe disso ainda. Acessibilidade, várias dificuldades dessa deficiência aqui nessa cidade. Pessoas especiais precisam enxergar o olhar do ser humano, tem que observar o senhor e a senhora portadores de uma condição, uma cadeira na muleta, a limitação, tendo que superar, vencendo os obstáculos com fé e esperança que vai melhorar nas ruas, nas calçadas, a rampa que faltou, cadeirante indignado que pediu, por favor, me leva ali na esquina, preciso chegar lá. O ônibus que eu pego logo vai passar, não posso perder essa condução, é o único da linha pra minha condição. Eu vivo todo dia passando esse sufoco, nessa tribulação. Fico louco, acessibilidade que era pra ter instituição destes direitos complicado de acontecer.
Eu acho que deveria haver uma pressão da população para que melhorasse essas coisas, né? Mas infelizmente as pessoas também desconhecem esses detalhes de que o mundo poderia ser um pouco diferente, né? Ser um pouco melhor. Assim que é. Eu diria que nesse tema, mais do que em outros, não há como deixar a questão na mão dos especialistas. Sobretudo porque os especialistas de transportes têm, tradicionalmente, uma formação que não passou muito por essa questão dos idosos, E segundo lugar, aquilo que eu sempre digo brincando, mas tem um fundo de verdade, eu acho que mobilidade das pessoas e dos idosos e portadores em particular também é um assunto muito sério para você deixar na mão dos especialistas em transportes. Parafraseando uma frase que o Churchill usava na Segunda Guerra. A guerra é um assunto muito sério para a gente deixar na mão dos generais. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar.